Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2019. Nesse trimestre, estamos estudando tempos, bens e talentos. A lição desta semana é a lição de número 6, a mordomia da adoração. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. O que significa adoração? Deus nos ensinou por meio de sua palavra que só a Ele devemos adorar. Quando Jesus Cristo confrontou Satanás no deserto, ele disse sobre isso. Ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quem adora outro Deus nega a presença do verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Deuteronômio 10:17 diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Nesta aula, vamos aprender em detalhes o significado de adoração e como adorar ao Deus único e verdadeiro. O que significa adoração? Demonstramos o amor de Deus amando as outras pessoas e demonstramos nossa adoração a Deus dedicando nosso tempo a Ele em favor dos outros. 1 de João 4:21 diz assim: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Quando nós amamos a Deus, nós estamos adorando a Deus. Só Deus merece tanta dedicação e reverência, porque Ele nos criou e é soberano sobre todas as coisas. Mas ninguém merece adoração, só Deus merece a nossa adoração. E ninguém mais outro. Apocalipse 19:10, e aqui fala sobre quando João se prostrou aos pés de um anjo para adorá-lo. Ele disse assim: e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. E o anjo disse para João: adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A verdadeira adoração vem do interior do homem e podemos adorá-lo individualmente ou em grupo com outros também que amam a Deus. Então nós podemos adorar a Deus individualmente, nós podemos adorar a Deus reunido com outros que também adoram a Deus, que amam a Deus. Enfim, em todos os lugares nós podemos adorar a Deus. Vamos ver aqui algumas formas de adoração. Podemos adorar a Deus com uma canção que louve o seu nome. Podemos também adorar a Deus criando um estudo da sua palavra para nossa reflexão. Quando oramos a Deus, também estamos adorando. Enfim, adoramos a Deus em tudo que estivermos fazendo. E esse tudo que nós estivermos fazendo é para o bem do seu reino.
Mateus 10:42, Jesus disse: qualquer que tiver dados só, que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Veja que você adora a Deus de todas as formas. Adoramos a Deus quando guardamos a sua palavra e a colocamos em prática na nossa vida diária. Josué 1:8, Deus disse para Josué: não se aparte da tua boca, Josué, o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus abomina e odeia o pecado. Por isso, todos que lutam para não pecar, rejeitando esta atitude que desagrada a Deus, que é o pecado, ele está adorando a Deus, ele está agradando a Deus com a sua adoração. Todas as vezes que você rejeita o pecado, todas as vezes que você confronta o pecado e vence as tentações da sua carne, você está adorando a Deus. Mateus 16:24, Jesus disse: então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, veja que nós fazemos uma escolha, querer, e nós quisemos estar seguindo a Cristo. E Jesus disse então: renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ir à igreja também é uma atitude de adoração. Davi chegou a dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na igreja adoramos a Deus quando nós nos reunimos com os demais irmãos que estão ali também para oferecer no templo a sua adoração. Quem sabe reunidos em um convívio em casa dos irmãos, você começa a cantar, você começa a conversar da palavra de Deus, reunido ali com o seu irmão, você está adorando a Deus. Atos 2:44, acontecia isto com a igreja iniciante, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse ajuntamento de crentes para adorar a Deus, para louvar a Deus, para conversar sobre o reino de Deus, para conversar sobre a palavra de Deus, é uma forma de adorarmos a Deus. O apóstolo Paulo descreve perfeitamente a verdadeira adoração em Romanos 12:1 e 2. Ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa passagem contém todos os elementos da verdadeira adoração. A essência da adoração é render-se a Deus. Rendição e submissão são palavras que expressam atitudes não apreciadas pelo ser humano. Ou seja, o ser humano não quer tomar atitudes de submissão, não quer ser submisso. O ser humano também não gosta muito de render-se. Na atual cultura que vivemos, somos orientados a não desistir de nada,
Não ouvimos falar de rendição, render-se. Essas atitudes concretizam a perda de alguma coisa. E quem se rende admite uma derrota. E quem se humilha reconhece uma perda qualquer. Então ninguém quer se render, ninguém quer se humilhar, ninguém quer ser submisso porque é derrota, porque eu estou sendo fraco. Preferimos relacionar vitórias, sucessos, triunfos e conquistas do que falar de submissão, do que falar de obediência e rendição. Render-se é uma palavra para expressar um contexto negativo. Exemplo: criminosos capturados rendem-se às autoridades. Render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Então, toda vez que você se rende, não aceitando fazer, não aceitando falar, não aceitando tomar alguma atitude que venha dar prejuízos à sua adoração a Deus, você não está perdendo nada, você está ganhando com o Senhor nosso Deus, porque com certeza Ele te abençoará de uma forma ainda mais maravilhosa e mais poderosa. Nós nos entregamos a Deus não é por medo, não é por obrigação, mas nós nos entregamos a Deus por amor, porque Ele nos amou primeiro. Nós nos entregamos a Deus porque de uma forma voluntária nós nos oferecemos a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. 1 de João 4,10 diz assim: nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Agora, qual a adoração que agrada a Deus? Marcos 12:30. Jesus disse: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O Senhor não quer apenas uma parte da sua vida, Ele pede todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as tuas forças para que você possa adorá-lo. Quando a mulher samaritana questionou Jesus sobre o lugar mais adequado para adorá-lo, Jesus respondeu que estas questões terrenas não tinham nenhuma importância. Deus não está interessado em um comprometimento pobre em sua vida. Ele não quer uma obediência mais ou menos. Deus não quer sobras, Ele quer primazia de tudo, inclusive da sua renda. Não é importante para Deus o lugar, a hora e quanto tempo você vai adorá-lo. Não é importante. O que é importante é que sua adoração seja sincera, em qualquer lugar, a qualquer hora, e o quanto de tempo você disponibiliza para adorar a Deus, mas com sinceridade. Existe sim uma forma certa e uma forma errada de adorar. Hebreus 12:28 diz assim: sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então esta é a forma correta. Vamos ver aqui algumas características do adorador de Deus. Qual a adoração que agrada a Ele? Deus se agrada quando nossa adoração é conforme a verdade.
Não podemos fazer uma imagem pessoal de Deus em nossa mente para adorá-lo, porque isso é uma idolatria. Não. João 4:23, Jesus disse para a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, não se deve fazer uma imagem de Deus na sua mente. Não, você deve adorar a Deus em espírito, porque Ele é espírito. E em verdade, são esses adoradores que o Pai procura. A adoração deve ser fundamentada na verdade das Escrituras. Então, adorar a Deus em verdade significa adorar a Deus tal como Ele é, verdadeiramente revelado nas Escrituras. A forma que você entende Deus nas Sagradas Escrituras é a forma que você deve adorá-lo. Deus se agrada quando nossa adoração é sincera. Quando Jesus disse que devemos adorar em espírito, ele não se referia ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito. Quando Deus fez o homem do pó da terra, soprou no homem o seu espírito, que agora habita no corpo do ser humano, ou seja, no interior do ser humano, que é feito a sua imagem, a sua semelhança. Ele permitiu que esse espírito se comunicasse com ele. Infelizmente, o homem pecou. O pecado é que coloca uma barreira entre o homem e Deus e não deixa que o homem se comunique com Deus da forma que Deus se agrada. Adoração é o espírito humano reagindo ao Espírito de Deus. Quando Jesus disse: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, Ele está nos dizendo que a nossa adoração deve ser sincera. Adorar a Deus expressando palavras, falando ou cantando, não significa que devemos expressar corretamente as palavras, mas que estas palavras devem ser sinceras quando estamos adorando. Deus olha além de nossas palavras. Primeiro livro de Samuel 16:7, ele diz assim, diz que o homem vê a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Então veja que Deus, ele vai além das suas palavras. Você pode falar bonito, você pode fazer gestos bonitos, você pode ter uma aparência também bonita, mas e o seu coração está adorando a Deus assim como você apresenta a sua aparência? Deus sabe de todas as coisas. Diante do homem, você se apresenta de uma forma linda e maravilhosa. Mas e o seu interior também está lindo e maravilhoso? Deus, ele está vendo a nossa forma de adorá-lo. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Nela usamos a nossa mente para expressar uma adoração sincera, alojada em nosso espírito. O Senhor nos deu emoções para adorá-lo e adorá-lo com intensidade. Mas devemos cuidar para que essa adoração seja sincera, não seja uma adoração fingida. Deus abomina a hipocrisia. Quantas pessoas, e aqui Deus não se agrada e não recebe uma adoração exibicionistas. Quantas pessoas apresentam uma exibição de adoração na igreja através de gestos estranhos, através de comportamentos estranhos, de coisas, de malabarismos estranhos.
Ele deseja amor sincero e verdadeiro. Ele não quer exibicionismo na igreja. Ele quer uma adoração sincera a Ele. Podemos adorar a Deus de modo imperfeito, mas não podemos adorá-lo sem sinceridade. Porque a nossa adoração, às vezes, está sendo imperfeita e nós achamos que devemos aperfeiçoar a nossa adoração. Porém, a nossa adoração precisa ser sincera, seja lá como você adora a Deus. Logicamente, só a sinceridade não é suficiente também, pois você pode estar sinceramente errado. Na adoração, tanto o espírito quanto a verdade são necessários. Provérbios 3:32 diz que o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Por isso a nossa adoração deve ser sincera, porque o Senhor tem intimidade com aqueles que oferecem a Ele uma adoração sincera. A maioria das pessoas acha que ser comovido por uma música é o mesmo que estar cheio do Espírito Santo. Vejamos que são coisas diferentes. A verdadeira adoração acontece quando o seu espírito responde a Deus e não a melodia. Então, quando você adora a Deus em verdade, você está respondendo a Deus. Você não está respondendo a uma canção. Quantas pessoas só profetizam no momento da música? Só se gesticula no momento da música. Só ergue as mãos quando canta. Só se prostra quando a música. Não. Você pode erguer as mãos, você pode fazer gestos, você pode se prostrar diante de Deus sem ter música. Sua maior distração na adoração é você mesmo. Seus interesses e preocupações com os que os outros pensam a seu respeito, isso tudo barra uma adoração sincera e verdadeira. O verdadeiro Deus deve ser adorado com uma verdadeira e sincera adoração. Adore a Ele como você o conhece das Sagradas Escrituras. Como você conhece a Deus nas Sagradas Escrituras? É assim que você deve adorar. Não é vendo as pessoas dizerem algo de Deus, não é ouvindo você dizer algo, não, é como você conhece Deus, quando você estuda as Sagradas Escrituras, e é por isso que você deve estudar a Bíblia. É por isso que você deve meditar na palavra de Deus, porque você vai conhecer Deus. E através do seu conhecimento, do seu entendimento, você vai adorar a Ele. Qual a melhor forma de se posicionar para adorar a Deus? Há uma discórdia entre os cristãos sobre a melhor forma de adorar a Deus. Como que eu me posiciono para adorar a Deus? Mas essas discussões refletem apenas diferenças de formação e de personalidade. O melhor estilo de adoração é aquele que mais demonstra seu amor por Deus. Agora, isso tudo é baseado na sua formação, na personalidade que Deus te deu. A Bíblia nos informa várias maneiras de nós nos posicionar diante de Deus para adorá-lo. Cantando, em pé, ajoelhado, dançando, batendo palmas, testificando, orando, tocando instrumentos musicais, levantando as mãos e assim outras e outras. Neemias 8:6 diz assim: E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos, inclinaram as suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra.
Deus não exige estilos de adoração. Deus não exige posicionamentos de adoração. O que Ele quer é que a sua oração seja verdadeira e sincera, que o seu interior esteja adorando a Deus. Veja quando o publicano orou a Deus, ele abaixou apenas a cabeça e Deus ouviu a oração do publicano e abençoou ele. Agora, aquele outro fariseu, o outro fariseu que chegou lá e se posicionou e falou outras palavras, veja que Deus não o abençoou, porque o coração do publicano era um coração sincero, mas o coração do fariseu era um coração hipócrita, era fingida a sua oração, era fingida a sua adoração, mesmo se posicionando com um estilo diferente e falando palavras, buscando palavras que não estavam, que não era como o seu interior estava dizendo. É exigido nas igrejas formas de adoração que se tornam uma rotina insatisfatória, quando os cristãos poderiam viver uma maravilhosa amizade com Deus. Ele se preocupa com a rotina. A pergunta é, se Deus nos fez todos diferentes, por que nós teríamos então uma mesma forma de adorar? A adoração a Deus segue o estilo natural recebido do Criador, dado a cada pessoa. Isso ocorre com aqueles que lideram à frente de trabalhos devocionais não crerem de tal forma ou outra. Deus recebe a adoração e pede para levantar, para se pôr de pé. É aqueles momentos que grupos devocionais que lideram ali os cânticos, eles começam a cantar e vê que ninguém se movimenta, outros não dão glória a Deus, e eles ficam buscando uma forma, e levanta, e põe de pé, e dá as mãos, e levanta as mãos para cima, põe as mãos para baixo, e procurando uma forma. Isso não existe. O que Deus está procurando é um coração adorador, é o interior, é a sinceridade daquele que está adorando. Deus não está olhando para gestos, Deus não está olhando para posições, Deus não está olhando para as mãos para cima, a mão para baixo, dá as mãos, senta, levanta, não. Você demonstra uma intimidade de adoração a Deus em todos os lugares. Ao ar livre você pode adorar a Deus. Estudando você pode adorar a Deus. Cantando. Lendo você pode adorar a Deus. Dançando. Criando obras de arte. Servindo outras pessoas. Sendo solidários. Desfrutando da comunhão. E participando de dezenas de outras atividades. Desde que sejam úteis para o reino de Deus. Você pode adorar ao Senhor nosso Deus. Vamos identificar aqui 9 maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus. Os naturalistas são mais motivados a amar a Deus em ambientes naturais, ou seja, eles creem que estando em um ambiente natural, ali eles estão adorando a Deus. Além da audição, os sensitivos amam a Deus com os sentidos e apreciam belos cultos de adoração que envolvem a visão, o paladar, o aroma e até o toque. Mas é a forma que eles têm para adorar a Deus. Os tradicionalistas aproximam-se de Deus por meio de rituais, liturgias, símbolos e, enfim, os ascetas preferem amar a Deus na solidão e na simplicidade. Os contemplativos amam a Deus por meio da adoração. Os entusiastas amam a Deus com celebrações.
Os ativistas amam a Deus pelo confronto com o mal, combatendo a injustiça e trabalhando para tornar o mundo um pouco melhor. Os misericordiosos amam a Deus demonstrando seu amor a outros, suprindo a necessidade deles. Os intelectuais amam a Deus ao estudá-lo, fazendo uso da sua mente. Qual a adoração que agrada a Deus? Não existe um tamanho único para a adoração. Não existe uma forma exata para se desenvolver uma amizade com Deus. Deus quer que sejamos nós mesmos ao falar com Ele. Então seja você mesmo. Use as suas palavras. Fale com o coração para Deus. Você é amigo dele ou não? Com o seu amigo você fala. E Deus é o seu maior amigo. Não adianta você mudar a voz, gritar ou falar baixo. Não adianta falar palavras diferentes. Ele quer que você, ou seja, falar palavras diferentes a fim de buscar a atenção de Deus. Ele quer que você seja simples. Quer que você seja honesto com você mesmo na sua adoração. Jesus nasceu de uma família simples, em local humilde. Trabalhou com seu pai, o trabalho do seu pai era um trabalho simples. Convidou homens de uma vida simples para o acompanhar. Em um dos seus convites, em Mateus 11:29, Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, sou simples e humilde de coração. Portanto, Jesus nos ensina a adorar de uma forma simples, ser nós mesmos na nossa oração, na nossa adoração, no nosso culto ao Senhor. Então, seja você mesmo. Jesus disse: amem a Deus de toda a sua mente, por 4 vezes no Novo Testamento. Se a adoração for mecânica, não significará nada. Você deve envolver a sua mente na adoração. Deus não se agrada do cântico descuidado, preces mecânicas com frases feitas ou exclamações desatentas. Quando a pessoa não tem nada o que falar, ele fala assim: louvado seja o Senhor. Porque não podemos pensar em nada melhor para dizer no momento. Por que nós não, naquele momento, nós não pensamos, ou seja, nós não usamos a nossa mente para falar? Que seja um louvado seja o Senhor, mas com a mente. Que seja um aleluia, mas com a mente. Usando a mente para adorar a Deus, não falando por falar. Mateus 6:7, Jesus disse assim: orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus chamou as orações desatentas de vãs repetições. Há pregadores que acham que repetir frases ou termos bíblicos por muitas vezes vai haver mudança na vida das pessoas. Repete isso, fale aquilo, e usa isso, usa aquilo para as pessoas repetirem isso. Que sentido tem tudo isso? De nada vale esses usos exagerados de expressões se a mente não estiver envolvida no real significado. A mente precisa estar envolvida na sua adoração. Usar chavões para adorar é muito mais fácil, não é? Já prontos, já feitos, dito pelo pregador, dito pelo grupo de louvor da sua igreja, e ele manda você falar isso, fale aquilo, faça isso, já está tudo pronto. Assim não é necessário você pensar, já está pronto. Deus fica honrado quando pensamos para adorá-lo. Então use a sua mente. Vamos deixar de preguiça de pensar, ainda mais
pensar na hora da adoração. Vamos pensar. Vamos usar a nossa mente para adorar o Senhor. Quando você põe sua mente para trabalhar em busca de palavras e frases que diferem das que você costuma dizer para adorar a Deus, significa que você está cuidando, você está atento na qualidade da sua adoração. Mas aí é você cuidando de você mesmo, não deixando que outros digam e você fale frases prontas ou decoradas para você, jargões. Não. Muito diferente do uso de jargões usados por muitos cristãos que nunca pensaram em uma adoração com excelência. Seja específico na sua adoração. Se alguém abordasse você e repetisse 10 vezes eu te louvo, você provavelmente pensaria, por que motivo? Você iria preferir ouvir 2 elogios específicos do que 20 generalidades imprecisas. E Deus também é assim. Tente louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigado, amém. Em vez de você dizer eu só quero louvá-lo, faça uma lista de sinônimos. Use palavras novas como eu te admiro, ó Deus, eu te respeito, meu Senhor, eu te valorizo, eu te venero, eu te honro, eu estou aqui para te apreciar. Outra ideia de como enriquecer a sua adoração para agradar a Deus é fazer uma lista com os vários nomes de Deus. Cada nome revela diferentes aspectos do caráter de Deus. E você então estará usando a sua mente, criando na sua mente uma forma, não para passar para outras pessoas, não, mas para você. É uma forma sua, você está criando, você está em busca de uma forma excelente para adorar a Deus com uma mente voltada para o Senhor. Então essa é a adoração que agrada a Deus, que vai chegar até o nosso Deus. É assim que nós devemos adorar o único Deus verdadeiro. A prática da oração que agrada a Deus. A Bíblia diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Por que Deus quer seu corpo? Por que Ele não disse apresentai vossos espíritos? Porque seu corpo, você não pode fazer nada, sem o seu corpo você não pode fazer nada nesse planeta. Na eternidade você irá receber um corpo novo, melhorado, aprimorado. Enquanto estamos na terra, Deus pede aquilo que temos. Ele está sendo prático a respeito da adoração. Você já ouviu pessoas dizerem assim, não poderei estar na reunião dessa noite, mas estarei com você em espírito. Você sabe o que isso significa? Nada. Isso é inútil. Enquanto você estiver na terra, seu espírito só poderá estar onde o seu corpo estiver. Se seu corpo não está lá, você também não está. Sempre que pensamos em sacrifício, a nossa mente nos leva a ver algo morto. Mas Deus quer que você seja um sacrifício vivo. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. E Ele quer um sacrifício vivo, racional, pensante. Ele quer que vivamos para Ele com a nossa mente. É claro que o corpo vai expressar todo o seu interior de adoração a Deus, que não seja diferente de fora para dentro, que seja de dentro para fora. O problema com o sacrifício vivo é que o sacrifício vivo pode escapulir do altar. Nós cantamos no domingo que estamos firmes na batalha como soldados de Cristo, mas na segunda corremos na primeira brisa que passa por nós.
Hoje em dia, Deus se agrada de sacrifícios de adoração diferentes. Veja que no Antigo Testamento, Deus se agradou dos muitos sacrifícios de adoração, porque eles profetizavam o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Ação de graça, louvor, humildade, arrependimento, oferta de dinheiro, oração, serviço aos outros, ajuda aos necessitados, tudo isso são sacrifícios de adoração a Deus. A verdadeira adoração implica um custo. Deus sabia disso. Davi sabia disso quando ele disse: eu não vou oferecer ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custam nada. E qualquer que não se prostrar. E aqui nós temos aqui os 3 amigos de Daniel que adoraram a Deus. E a adoração dos amigos de Daniel custaram caro para eles no momento. Porque eles disseram para o rei: ora, rei, nós não vamos adorar a sua estátua. Se o senhor quiser jogar nós na fornalha, pode jogar. Se nós morremos, que importa? Se nós morrer, morremos. Se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele vai livrar. Se não, nós vamos continuar adorando a Deus. Os 3 amigos de Daniel adoraram a Deus quando eles escolheram não adorar a estátua de Nabucodonosor. Toda vez que a sua escolha vai agradar a Deus, você está adorando a Deus. As nossas escolhas, a nossa voluntariedade, o nosso desejo, a nossa vontade de adorar a Deus dentro de uma escolha, nós não estamos sendo derrotados. Não, nós estamos recebendo uma vitória, porque nós estamos adorando a Deus. E é assim que devemos adorar a Deus, escolhendo sempre aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é bom para Deus, aquilo que vai agradar ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Um dos custos que a adoração tem para nós é o egocentrismo. Isso custa. O homem é orgulhoso, é egoísta. Você não pode louvar a Deus e a si mesmo ao mesmo tempo. Você não adora para ser visto pelos outros ou para agradar a si mesmo. Você deliberadamente retira a atenção de si mesmo, porque você está adorando o Deus Criador dos céus e da terra. Quando você louva a Deus, mesmo sem vontade, quando você sai da sua cama para adorá-lo, estando cansado, ou quando você ajuda os outros, estando você esgotado, quando você oferece um sacrifício de adoração a Deus, isso agrada a Deus. É você se esforçando, é você buscando adoração a Deus. Quando Jesus disse: ame a Deus com todas as suas forças, ele chamava a atenção para o fato de que adorar exige esforço e energia. Adorar a Deus não é somente através da música. Veja que Jesus nos ensinou a verdadeira adoração. Ele nos deu exemplo de como adorar a Deus, mas em seu ministério de 3 anos e meio, está registrado que ele cantou apenas uma canção. O que agrada mais a Deus neste momento? O que está agradando mais a Deus nesse instante? Minha adoração pública ou minha adoração particular? Que você possa refletir de que forma você está adorando ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus Criador dos céus e da terra. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos para mais um momento de estudo da palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.